Vamos começar com os advogados de Jair Bolsonaro, ou, mais claramente, aquele que passou a coordenar a defesa de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, né? Um criminalista respeitado, de nome. Os golpistas escolheram, alguns deles escolheram advogados com reputação, inclusive aqueles que acusavam Bolsonaro de autoritarismo e de tendências golpistas, como o senhor Celso Vilardi, né? Assinou o manifesto da USP, por exemplo, né? O que nem a OAB fez, ele fez, no que fez muito bem, né? Reinaldo, você está dizendo que porque ele assinou aquilo não poderia ser advogado de Bolsonaro? Pode. Advogado de defesa faz a defesa técnica. A questão é saber quando a defesa deixa de ser técnica e passa a investir na confusão. E passa a investir no impasse. O senhor Celso Vilardi é livre para fazer o que ele bem entender, o que ele achar. E eu sou livre para analisar. E eu acho que ele está atravessando o Rubicão, olhe bem. Atravessar o Rubicão era um rio, né, em Roma. Momento cultural. E aí, meu querido Covre, diga, não era permitido atravessar o Rubicão com tropas na República. Porque isso significava as tropas estão ameaçando os civis. À época, a República ainda. Não era Império, a República. O César atravessa. E diz a frase famosa, alia jacta est. A sorte está lançada, os dados estão lançados. E agora? Eu acho que o doutor está atravessando o Rubicão no que diz respeito à forma como faz o seu trabalho. Dá para você explicar, Reinaldo, com mais detalhes e informações? Dá, e nós vamos fazer isso já. Vamos lá. O advogado Celso Vilardi, responsável por coordenar a defesa de Jair Bolsonaro, vai pedir ao Supremo Tribunal Federal que os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, indicados pelo presidente Lula à corte, se declarem impedidos para julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro. Vilardi também vai requisitar que o julgamento do caso ocorra no plenário e não na primeira turma. Vilardi se reuniu nessa tarde com o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. A reunião entre os dois na sede do STF durou cerca de 20 minutos. Ele vai pedir mais uma coisa também, aí eu já comento tudo. Vamos lá. Celso Vilardi reafirmou que vai pedir anulação da delação de Mauro Cid, que teve o sigilo derrubado na semana passada por decisão de Moraes. Como falamos, inclusive, na semana passada, a defesa pediu um prazo de 83 dias para apresentar as manifestações depois da denúncia da PGR. No entanto, Moraes negou a solicitação de Vilardi. Até porque a lei diz 15 dias. Negou, fez muito bem em negar. Vamos lá? Eita, como eu gosto desse assunto. Dr. Celso Vilardi sabe que não haverá impedimento dos dois ministros que ele está pedindo. Ele sabe que não será julgado no pleno. E ele sabe que não será anulada a delação do Mauro Cid. Porque os três pedidos não encontram razão nos fatos. Eu começo, Vólio Bene, demonstrando que não, com uma indagação que já vem com resposta, e você que está me acompanhando vai entender. O Bolsonaro será julgado, vai ter a denúncia avaliada e depois haverá o julgamento na primeira turma. Na primeira turma estão o Alexandre, o Fux, o Zanin, que ele não quer,
o Dino, que ele não quer, e o Dias Toffoli. Tá? Aí ele está falando, não, eu quero tirar o Zanin e o Dino. E também não quero que seja julgado aqui, eu quero que seja julgado no pleno. Lá no pleno... Reinaldo, Né? Oi. é a ministra Carmen no lugar do Toffoli, é isso? Ah, eu falei Toffoli, desculpa. Carmen. Não quero aqui. Lá na segunda turma, ele vai encontrar o Gilmar, justamente o Toffoli, que eu falei que estava na primeira. Né? Então, Gilmar, o Toffoli, o Fachin, o Nunes Marques e o André Mendonça. Vale o bene, Arthur Covre. Será que quando for para a segunda turma ele vai falar assim, eu também não quero nem o Nunes Marques nem o André Mendonça? Porque o Bolsonaro indicou, então não quero. Aí fica suspeito, fica estranho. Já que o Bolsonaro indicou, ele não pode. Eu não vou querer o André Mendonça? Porque o André Mendonça, quando foi aprovado no Senado, e os meninos acho que acham o filme ainda a tempo, ele foi orar em línguas estranhas com a Michelle. E ela ficou lá no e dando pulinho. E não me parece, então, doutor Celso, o senhor acha que ele é independente? Ele é independente? Se o Zanin não é independente, por que o André é? Se o Dino não é independente, por que o André é? Por que o Nunes Marques é? Porque o Dino, ele estava lá na corte no dia em que tudo começou a invasão. É verdade. O fato dele ter estado lá porque começou a invasão o torna suspeito? Ele tem de ser impedido por isso? O Zanin, porque foi advogado do Lula? É isso? É porque ele foi advogado do Lula que ele tem que ser suspeito? É porque a tentativa de golpe foi contra o Lula. Isso é verdade. Isso é verdade. A tentativa de golpe é por causa do Lula. Tentaram derrubar o Lula. Mas isso torna suspeito o Zanin? O Zanin, quando foi indicado... O Zanin, quando advogou para o Lula, melhor, sabia que o Bolsonaro depois, ou sei lá quem, ia tentar dar golpe de Estado? Eu diria que é um jeito muito ruim de fazer a defesa. Vamos fazer o seguinte, doutor. Vamos tirar o Fux, porque o Fux foi indicado pela Dilma. Vamos tirar a Carmen, porque foi indicada pelo Lula. Vamos tirar o Toffoli, porque foi indicado pelo Lula. Vamos tirar o Fachin, porque foi a Dilma. Aí a gente só deixa julgando, então, deixa eu ver, o Gilmar, que foi indicado pelo Fernando Henrique. O Alexandre vocês também não querem, porque vocês acham que, né? Também, vocês falam que o Alexandre... O senhor não pediu isso, mas os bolsonaristas falam que o Alexandre não pode porque ele foi vítima da tentativa de golpe, então ele também não poderia ser juiz. A tese, na verdade, então aí ficaria, sei lá, o Gilmar, o Nunes Marques, o André Mendonça, apenas. Tá. Provavelmente 2-1, né, pela absolvição. Dos 11 a gente deixa 3. Uma coisa é fazer defesa técnica, outra coisa é fazer uma escolha política que, no fundo, tenta deslegitimar o próprio Supremo. Eu acho muito ruim isso. Muito ruim. Mas, quando se fala de anular a delação do Mauro Cid, e eu vou tratar disso daqui a pouco quando falar do Bolsonaro, a entrevista que ele deu, ainda é a pataquada de que o Alexandre teria cometido alguma irregularidade no depoimento do Mauro Cid. E o senhor sabe que isso é mentira.
senhor sabe que isso é mentira. E não, doutor Celso Vilardi, eu não gosto. Olha só, Valibene, que curioso. Olha só, Arthur Cover, eu não gosto da Lei 12.850. Eu acho que as delações, elas têm de passar ainda por uma outra regulamentação. Elas já mudaram bastante em relação ao que era na Lava Jato, portanto é mentira que esteja fazendo agora o mesmo da Lava Jato. A Lava Jato tinha muito mais largueza para atuar e atuou de uma maneira canalha, a meu ver, criminosa. Meu ver não, criminosa. Porque as mudanças feitas na Lei 12.850 em 2019 ainda não tinham sido feitas, porque foram feitas em 2019. A Lava Jato é de 2014. Só em 2019, só em 2019 mudaram a lei. E ainda assim é muita coisa a ser mudada, acho eu. Só que é a lei que tem. Eu posso não gostar, mas é a lei que tem. Eu morro de simpatia por delação. Todos os meus amigos que são criminalistas sabem que não. Já debati com vários deles. Não gosto. Agora, é o que tem. É o que tem e não. Alexandre não fez nada de errado. Volto daqui a pouco a isso, porque o Bolsonaro vai tratar desse assunto de novo. Acho que é um modo de fazer a defesa que busca vulnerar o Supremo. Sem dúvida nenhuma, doutor Celso, seria um feito e tanto se o senhor conseguisse absolver Jair Bolsonaro. Só que o senhor não vai. Não vai acontecer. Não vai acontecer e eu acho que o padrão da advocacia que se escolhe deixa de ser a defesa técnica e passa a ter um parentesco com a arruaça de rede social. Porque é com isso que se quer alimentar a rede social. E depois fazer denúncia a tribunais internacionais e não sei o quê. E quem sabe, se ganha um candidato de direita em 2026, voltar à tese de tentar anistia ou a graça para um Bolsonaro condenado. Hipótese em que a questão continuaria a passar pelo Supremo Tribunal Federal. É um tipo de defesa bastante lamentável que alimenta instabilidade institucional. Para quem assinou aqueles manifestos, e quem escreveu os textos, assinou o manifesto, realmente é lamentável. Eu não estou dizendo que porque o senhor assinou aquilo não poderia ser um defensor do Bolsonaro, mas há uma grande diferença diante das evidências que se tem em fazer uma advocacia que busca a redução de danos, que procura ver se há exageros, etc., e fazer isso que o senhor está fazendo. Por que o Dino é suspeito? Por que ele deveria ser impedido? Que ele estava lá? Porque ele acompanhou aquilo que, enfim, jeito não tinha? Põe o ministro André Mendonça junto com a Michele, que eu quero saber se, caso fosse para o pleno, se o Celso Vilardi ia pedir o impedimento dele. Põe aí que eu quero ver. Essa coisa saramandaia, não sei o que, é a comemoração em línguas estranhas.
Mas você acha, Reinaldo, que se for para o pleno, não vai. Mas você acha que se for para o pleno o André Mendonça tem que se dar impedido? Sabe o que eu respondo? Não. Não acho. Não acho porque eu respeito as instituições. O seu André Mendonça foi nomeado, foi indicado ministro, segundo as regras do jogo, foi submetido às regras do jogo e foi aprovado segundo as regras do jogo. Eu sou uma pessoa institucionalista. Então acho que não. Agora, de qualquer modo, o Dino pode falar, eu fui ministro da Justiça enquanto... Não, mas ele foi ministro da Justiça em defesa das instituições. Mesma coisa, o Zanin, quando exerceu a sua advocacia. Por um acaso, o Zanin, no tempo que exerceu a sua advocacia, em algum momento pregou desobediência às instituições? Na defesa do Lula? Também não. Né? Acho que nada será aceito. De qualquer modo, lamento este caminho escolhido. Né? É um caminho que degrada o direito. Degrada, inclusive, o exercício da defesa. Tão mal compreendido no Brasil. Tão mal compreendido no Brasil. Eu já cansei de ver gente, inclusive gente boa que eu digo assim, de bom coração, de bom espírito, que chega para mim e diz, Reinaldo, é um absurdo essa gente culpada ter direito a advogado. Não, advogado não foi feito só para gente inocente. Também foi feito para gente culpada. Porque o advogado, quando ele está lidando com culpas evidentes, ele vai tentar ver a circunstância, vai ver se tem um atenuante para o cliente dele, o Vale Bene, vai ver se, enfim, é isso. Vai ver se a pena é compatível com o delito, dos delitos e das penas, do Beccaria, Brilhante Beccaria, uma obra que ele escreveu com 26 aninhos. Né? Então todo mundo tem direito. Existe uma maneira digna de fazer o exercício do direito de defesa, que é fundamental, é pilar da democracia. Querido Arthur, só o direito de defesa não faz uma democracia. Mas se não houver direito de defesa, não tem democracia. Portanto, é condição necessária, embora não suficiente. Não basta ter direito de defesa para ter democracia. Mas se não tiver direito de defesa, não tem democracia. Então é fundamental. Agora, existe um modo de fazer. Né? E se tivesse na segunda turma, eu não estaria aqui advogando que o André Mendonça estivesse fora do negócio. Apesar de todas as proximidades dele com o Bolsonaro e da intimidade, etc, etc, etc. Porque ele está lá segundo as regras do jogo, como todos os outros. Não é? Tem uma fala do presidente Supremo, do Barroso, que se for mal entendida, tem gente que vai... Mas vamos lá, vai. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse nesta segunda que a denúncia contra Jair Bolsonaro indica uma aparente articulação para um golpe de Estado e ainda precisa ser confirmada, nas palavras dele, à luz das provas. A declaração foi dada na participação no seminário de defesa da democracia e dos direitos fundamentais na Escola Superior do Ministério Público em Brasília. Barroso disse o seguinte: O Brasil, como nós sabemos, também enfrentou dificuldades nessa área. E vivemos um contexto de grande risco democrático, com politização das Forças Armadas, glorificação do período da ditadura militar, ataques diretos ao Supremo e aos seus ministros, ataques à imprensa e aos jornalistas, tentativa de desmoralizar o sistema eleitoral, que é extremamente confiável, requerimento de impeachment de ministro do Supremo, recusa em reconhecer a vitória do candidato vencedor, apoio a acampamentos golpistas na porta dos quartéis, invasão da sede dos três poderes e ainda
em investigação, com recente denúncia do Procurador-Geral da República, uma aparente articulação para um golpe de Estado, o que ainda precisa ser julgado à luz das provas que forem apresentadas. Isso, é um aparente, porque, sem contar que ele é presidente do Supremo, ele não vai estar no... Quer dizer, depende, vamos ver, né? Quando vai ser, né? Ele é originalmente da primeira turma, vamos ver como é. Vamos ver. Né? Agora, ele como presidente do Supremo diz, aparente. Agora, as evidências estão todas dadas. Né? Eu acho muito ruim que uma defesa, sem dúvida, difícil, que o seu Vilardi tem pela frente. Né? Eu acho muito ruim que a escolha tenha sido essa. Né? Porque é uma escolha que ela acena para a instabilidade institucional. À medida que põe o próprio tribunal em dúvida, né? Em vez de fazer a defesa técnica.